Uma telespectadora mandou no WhatsApp o seguinte: ela tem a guarda unilateral da filha. A filha vai passar os fins de semana com o pai apenas. E o pai já está em outra relação, às vezes ele nem fica com a menina, mas é algo que ela não leva para a justiça. Porém, agora ela vê a necessidade da filha, de dividir a guarda da filha com o pai, porque ela teve outra bebê e ficou tudo um pouco mais apertado. Tem como reverter a guarda? E se o pai da criança não quiser dividir essa guarda ou ficar com a guarda, ele tem como fazer isso? Como que funciona? Ô doutor, só para pegar uma parte, né? É triste, mas esse caso é um clássico caso da mãe tentando fazer o pai fazer a obrigação dele de pai. É impressionante. Com o senhor, doutor. Vamos lá, Kristen. Sobrancelha, para responder sua pergunta, eu acho que a nossa ouvinte, telespectadora, acabou fazendo alguma confusão de conceitos. Então vamos tentar explicar isso de uma maneira bem rápida para ficar fácil para as pessoas poderem entender. Sem prejuízo de, se ela quiser posteriormente conversar com a gente para poder contar o caso dela, a gente conseguir explicar para ela mais minuciosamente. Mas só para a gente poder entender uma coisa, a guarda, independente dela ser unilateral, que é esse caso, que é só da mãe, ou compartilhada, que é o caso dela dividir a guarda com o pai, isso pode ser modificado sempre, desde que exista, na verdade, uma conversa entre pai e mãe. Para que ela possa entender, essa questão da visitação também é muito simples de ser resolvida. Não existe essa problemática no sentido de ser fixo. Ela também pode mudar essa situação. Todavia, o que me parece, nesse caso especificamente, é que o pai vem se recusando a ver a filha ou permanecer com a filha nos fins de semana. Se isso acontece, sobrancelha, a gente, na verdade, precisa lembrar o seguinte: o Poder Judiciário, ele é claro em dizer, o STJ já disse isso, que não é obrigado a ninguém dar amor ao outro por uma canetada. Exatamente essa frase. Em outras palavras, a justiça não tem como fazer com que esse pai vá pegar a sua filha se ele não quiser. Todavia, existem duas situações que podem ser feitas que a justiça ressalva. O filha pode ingressar com uma ação devidamente representada ou assistida pela mãe de abandono afetivo, pedindo uma indenização nesse caso. Lembre-se que não importa somente ao pai pagar a pensão alimentícia, mas efetivamente conviver com o seu filho no sentido de dar a ele amor, carinho, ensiná-lo, ter todo esse acompanhamento de pai para se mostrar o quão importante é a figura do pai numa relação como essa. Portanto, existe a possibilidade de se mover uma ação de abandono afetivo. O segundo, que talvez é o que me parece mais ou menos também conversando com ela, é que existe uma dificuldade de cuidados em relação a essa criança por conta dela ter uma nova criança, um novo bebê e precisar desses cuidados. Ora, se o pai não pode ficar e se a mãe tem dificuldade com uma rede de apoio, isso é caso para aumentar a pensão alimentícia, uma vez que essa mãe vai ter que contratar uma babá, que essa mãe vai ter que, na verdade, colocar essa criança na escola, que essa mãe vai ter que colocar outras atividades para essa criança para poder suprir essas deficiências. Então, é importante que ela procure um advogado da confiança dela, procure a OAB da cidade, se ela não tiver condições financeiras, procure a Defensoria Pública, porque isso pode ser motivo para aumentar a pensão alimentícia e fazer com que esse pai relapso, que não quer ficar com a criança, seja obrigado a pagar valores a mais para que ela possa ter alguém para cuidar da criança diante das dificuldades dela.